Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. E hoje estamos com o nosso convidado, Vés Dimitruk. Se eu estiver falando errado aqui, ou pronunciando errado, depois ele me corrige, que o nome dele foge um pouquinho aqui, bem interessante, né? Vou chamar de Vés. Boa noite, Vés. Seja muito bem-vindo. Hoje vai falar sobre comunicação hipnótica e já passo o microfone e as câmeras do projeto Resenha Mastermind para você falar sobre comunicação hipnótica até as 8 horas e depois a gente continua aqui no prosseguimento da nossa resenha Mastermind Hipnose. Boa noite, Vés. O microfone é seu. Boa noite, gente. Tudo bem? Verdade. Legal. Agradeço pelo convite, tá? De estar aqui. E vamos embora, né? Aí a Gisele me contou que vocês gostam de hipnose, certo? Gostam de hipnose clássica, de hipnose de palco, né? De hipnose paterna. E aí é que tá. Aí será que eu vou ser capaz de atender a expectativa de vocês? Porque, na verdade, a minha especialidade é hipnose ericksoniana. E a gente trabalha com algumas bases diferentes, né? Agora, eu acho as duas fascinantes. É que eu não sou especialista na hipnose paterna. Então, assim, eu até conheço alguns truques, algumas coisas legais, que eu acho fantástico. E obrigado, Gisele, por ter me convidado para estar aqui. Tá? Então, assim, se me dão uma chance de falar, eu falo mesmo. Se eu tenho a chance de falar, eu falo mesmo. Eu adoro estar nesse meio, até mesmo porque eu imagino que deve ser assim com vocês também. Nem todas as pessoas têm interesse em hipnose, né, em PNL, em coisas do tipo. Então, quando a gente tem as pessoas que querem ouvir isso, falam, nossa, eu me divirto muito. Por isso, assim, se me deixar, eu fico falando aí a semana inteira, entendeu? E aí eu acho muito legal quando há uma oportunidade da gente encontrar esses dois modelos de pensamento, né? O modelo de pensamento mais ligado à hipnose clássica e o modelo de pensamento ligado à hipnose ericksoniana. Porque, num primeiro momento, quando a gente começa a observar um modelo e outro, a gente pode até falar, poxa, mas são coisas que estão incongruentes, estão em conflito, uma não tem a ver com a outra. Só que não tem nada a ver, não tem nada de conflito. Na verdade, tem a ver, na verdade, elas têm muito a ver, porque são coisas absolutamente complementares. E até a gente não teria o modelo de hipnose ericksoniana se a gente não tivesse aí os modelos de hipnose clássica, hipnose de palco, por exemplo. Então, não vim aqui para contar a história de hipnose para vocês, porque eu acho que vocês todos já estudam isso, estou aqui alucinando, né, como a gente fala na PNL, que vocês já conhecem. Então, a coisa começa lá atrás, né, no final do século XIX, ainda com Mesmer, né, com todo mundo que veio depois, as experiências de Freud, e tudo que a gente tem de hipnose aí, e as tentativas também de hipnose. O próprio Freud ele acabou desistindo da hipnose, que ele considerou que não era eficaz, né? Até é interessante ter uma série do Freud rolando na Netflix. Eu assisti um capítulo, na verdade, e tem lá, mostra essa fase de experiências dele com hipnose. Agora, no século XX, a gente teve um cara aí chamado Milton Erickson, e ele trouxe esse modelo que a gente chama de linguagem ericksoniana, de comunicação ericksoniana. Aí, quando a Sibeli me convidou, eu falei, poxa, vamos falar de comunicação hipnótica. Porque é aí que eu acho muito legal que as coisas podem se encontrar. E é justamente aqui que eu considero que a gente tem um ponto muito interessante de união entre o pensamento da hipnose clássica e o pensamento da hipnose ericksoniana, que é a tal do misdirection, né? Que é a coisa de eu distrair a atenção da pessoa para uma outra coisa. Coisa que o Erickson fazia, coisa que o mágico, quando vai fazer uma mágica, ele faz também, coisa que o mentalista faz, coisa também que o hipnotista deve fazer, seja ele clássico, hipnose paterna, o que quer que seja. Nesse sentido, a gente se encontra. Só que para encontrar, aí a gente precisa entender o quê? Algumas pressuposições que são diferentes, por exemplo, num trabalho de hipnose clássica e no trabalho de hipnose ericksoniana. Então, por exemplo, quando a gente tem o modelo da hipnose clássica, isso lá na ideia que vem lá desde Mesmer, a gente tem aqui a pressuposição, né, de que o hipnotista, o hipnotizador, o hipnoterapeuta, o nome que você queira dar, né, o condutor do processo, eu, por exemplo, vou colocar você em transe. Então, vem cá, vou te colocar em transe, 1, 2, 3, pá, você está em transe, você está dormindo. Aí você tem todas aquelas
sei lá, milhões de técnicas diferentes. Por quê? Porque você pode inventar uma técnica de indução clássica, entendeu? Tu pode ter a tua ideia e o que, que vai validar? Ela funcionar ou não. Agora, o Freud, por exemplo, ele fez experiências com a hipnose clássica na época dele e ele não conseguiu sucesso. Aí ele acabou falando assim que a hipnose não funcionava. Agora, o Freud também não tinha entendido direito essa ideia. Essa ideia veio depois com o Milton Erickson. E o Milton Erickson passou a ter um olhar diferente em relação à hipnose. E aí ele trabalha de um jeito diferente. Ele pensa assim, não sou eu que coloco você em transe. É você que entra em transe. E essa pressuposição mudou completamente. Eu aqui estou falando do Freud porque nessa série que está na Netflix, fica bem evidente isso, como ele se cobrava que ele tinha que colocar as pessoas em transe. É muito, muito interessante. Inclusive, eu só assisti um capítulo da série, mas tem umas coisas muito interessantes lá. Pelo menos no primeiro capítulo, mas ainda não deu tempo de ver o restante. E aí o Freud fazia algumas experiências e tinha alguns sucessos e nem sempre ele tinha sucesso. Acabou descartando a hipnose por conta disso. Por causa daquela questão que é a questão que é chamada hoje de resistência. Então, mesmo quando você tem, por exemplo, um hipnotista de palco, ele não vai pegar para fazer lá na frente, vamos supor que ele vai fazer um exercício, né? Vou colocar em transe e fazer a pessoa comer uma cebola e fazer cara de que está comendo maçã. Esse é um truque bem interessante. Agora, o hipnotista não pega qualquer pessoa da plateia. Como é que ele faz? Ele faz o quê? Ele faz alguns testes, né? Faz algumas dinâmicas, onde ele vai medir o quê? A sugestionabilidade do sujeito. Aí ele vai chamar aquele que está mais sugestionável. Ele conta com algumas coisas. Por exemplo, a gente quer experimentar, né? Só que ele não quer correr o risco de pegar ali um sujeito resistente, que vai atrapalhar ali o truque dele. Por quê? Porque no caso, quando você chega com um comando paterno, né, com um comando autoritário, ó, você vai entrar em transe agora. Então você tem uma porcentagem significativa de pessoas que não se permite, não dá essa permissão. O Erickson, ele também encontrava isso e ele começou a perceber, peraí, por que as pessoas começam a entrar em resistência? Então, ele percebeu o seguinte, todos nós somos capazes de entrar em transe, mas nem todos nós somos capazes de sermos colocados em transe, por exemplo, por um hipnotista, por um hipnotizador. E aí que ele começou lá a maquinar na cabeça dele. E aí ele mudou a abordagem dele. Ele percebeu que, peraí, se todo mundo é capaz de entrar em transe, mas eu não sou capaz de colocar todo mundo em transe, então não sou eu que coloco ninguém em transe, é você que se coloca em transe. Então, começa aqui essa... Eu não diria que é uma diferença no sentido de subtrair, eu diria que é uma adição de percepção. Porque quando a gente entende a hipnose ericksoniana, você vai perceber que o hipnotista tradicional, para ser bem sucedido, ele vai precisar ser um pouco ericksoniano. O mágico, para ser bem sucedido, ele precisa usar a hipnose ericksoniana. Só que é aí que está, o diretor de cinema usa a hipnose ericksoniana também, entendeu? Porque o que muda aqui nessa pressuposição é a forma de trabalhar. Então, o Erickson, ele fazia diferente, ele não colocava ninguém em transe. Tudo que ele fazia era o seguinte, eu vou acompanhar você enquanto você mesmo entra em transe. Aí que vem o porquê que muitas vezes a hipnose ericksoniana é chamada também de hipnose natural ou de hipnose naturalista. Por quê? Se eu te observar e eu perceber quais são as tuas sinalizações não verbais que você usa quando você estiver entrando em transe e eu te acompanhar nessas sinalizações, então você entra em transe mais facilmente. Quando você junta isso com os padrões de linguagem que o Erickson usava, aí a coisa fica fenomenal. Então o Erickson costumava falar assim que ele era capaz de colocar qualquer pessoa em transe. Mas aí, para entender essa afirmação dele, precisa entender que ele também ele não entendia que era ele que colocava a pessoa em transe, ele entendia que era a pessoa que entrava em transe por ela mesma, e tudo que ele fazia, e nisso é que ele era fenomenal, era detectar o quê? Os padrões que a pessoa já tinha para entrar em transe.
E aí, para isso continuar fazendo sentido, a gente precisa entender a ideia do transe e da palavra hipnose. Então, lá no começo, quando começou a se falar de mesmerismo e depois veio a palavra hipnose, vem de hipnos, que é o deus grego, se não me engano, do sono. Então, no começo, confundia-se a hipnose com algum tipo de estado sonambúlico. E ainda hoje, você tem muitas pessoas que acreditam que o transe está ligado a uma mudança específica de frequência cerebral. Então, de repente, a pessoa pode falar assim, poxa, eu preciso que meu cérebro entre em alfa para eu estar em transe. Só que para Milton Erickson, isso não é verdadeiro. Então, aí é que está. A gente precisa também entender a definição de transe que o Milton Erickson usava. E aí, a gente fala assim na hipnose ericksoniana que o transe é um estado especial de atenção. Um estado especial de atenção. Aí você para pensar. E nota que essa definição é uma definição que ela é completamente inespecífica. Ou seja, você pode entender o que você quiser disso. Porque o Erickson é assim. A linguagem ericksoniana é assim. A linguagem ericksoniana é uma linguagem na qual eu vou gerar padrões inespecíficos de linguagem e aí cada um vai entender do jeito que é melhor para si. E aí as diferenças começam a se mostrar. Só que essas diferenças, na minha percepção, elas vêm para somar e não para subtrair. Eu já tive pessoas que buscaram meus treinamentos e estavam querendo induções clássicas, né? Porque às vezes a pessoa vê a coisa na televisão, né? Ah, eu quero fazer aquele negócio lá. Só que na televisão, né? Na televisão o cara não fala que nem todo mundo é capaz de entrar naquele estado. Entendeu? Então, o que acontece? Há muita ignorância sobre hipnose. Eu mesmo uso hipnose ericksoniana o tempo todo. Agora, há clientes meus que chegam. Eu tive um cliente que ele chegava para mim, na primeira sessão, ele falou assim, ó, eu não quero que faça hipnose comigo. Eu não gosto desse negócio. Entendeu? Aí, 3 meses depois, ele chegava na sessão e falou, Vez, dá para você fazer comigo aquele relaxamento, aquela visualização, aquele exercício? Que era hipnose. Mas que aí eu não usava a palavra hipnose, compreende? Então, isso é uma coisa bem ericksoniana. Porque se o meu cliente está com uma aversão pela palavra hipnose, eu não preciso brigar com ele pela palavra. Eu posso, então, entender qual é a palavra que faz sentido no modelo de mundo dele, e aí eu vou usar essa palavra. Então, talvez eu fale visualização, talvez eu fale relaxamento, talvez eu fale um exercício, compreende? E aí, o que interessa? O que interessa é aquele estado especial de atenção que ele vai experimentar. E quando a gente fala de estado especial de atenção, pode ser, por exemplo, o transe que a pessoa entra quando ela está num ritual religioso, por exemplo. Então, a pessoa está tendo uma experiência de espiritualidade, por exemplo, aquilo é um transe. E aí, pode ser que você tenha uma pessoa tendo uma experiência de espiritualidade, que ela está meditando, fazendo yoga, ela está super na dela ali, ela está ali, ó, num super transe. Pode ser que você tenha aquela outra pessoa que está fazendo uma catarse tremenda, que ela está rolando no chão, falando que é o demônio, aquela coisa toda. E naquele processo catártico a gente tem o que também? Uma pessoa que também está experimentando um estado de transe. Pode ser que eu faça uma meditação e realmente baixe minha frequência cerebral para alfa e eu esteja, de fato, em transe com uma mudança cerebral, com uma mudança de frequência cerebral. Agora, pode ser que eu esteja dirigindo meu carro e aí eu estou completamente em beta, completamente funcional, tá? Só que, de repente, eu estou num caminho que eu faço todo dia e por 10 minutos ali eu comecei a vivenciar uma realidade na minha cabeça e daqui a pouco eu falo, nossa, cheguei, eu nem percebi o caminho. Mas eu estava dirigindo, não quer dizer que eu dirigi mal, só quer dizer que naquele momento eu estava vivenciando uma espécie de transe. Só que ali eu não tenho, né? Não estou em alfa, estou em beta. Pode ser que você esteja conversando com uma pessoa e aí aquela conversa está tão legal que de repente você vê, nossa, passaram 2, 3 horas conversando e você nem percebeu. Então ali também havia um estado especial de atenção. E até mesmo, isso é uma coisa que o próprio Richard Bandler fala, que é um dos criadores da PNL, por exemplo, ele fala, até, por exemplo, numa transa, sexualmente falando, para que o casal consiga ambos chegarem ali numa satisfação, num orgasmo, é preciso que haja um estado de transe, entendeu?
Então, nessa definição de transe do Milton Erickson, a gente tem uma definição bastante inespecífica. Essa é a cara do trabalho do Milton Erickson. E aí que entra, aí agora dá para falar do tema, comunicação hipnótica. E aí eu também quero usar a própria definição do Erickson, porque ele que falava assim, ele falava assim que uma comunicação, quando ela é eficaz, ela é uma comunicação hipnótica. Compreende? Ou seja, se eu, ao me comunicar com você, de alguma forma, eu não conseguir transmitir aquilo que eu queria transmitir, então essa comunicação não foi hipnótica, compreende? Só que aí a gente sai daquela definição de hipnose com alguma coisa a ver com o sono, perdão. Né? Porque lembra que a gente usa essa palavra porque mais de 100 anos atrás foi associado a um estado sonambúlico. Agora, hoje a gente percebe que não, peraí, eu posso estar em transe perfeitamente acordado. Sim, porque eu posso ir num show de rock and roll, ok? Naquela banda eu estou pirando, eu estou ali num estado de transe, só que eu estou presente a cada momento ali na realidade objetiva. E ainda assim, eu estou em transe. E num outro momento, eu posso estar aqui viajando na minha cabeça, num devaneio, em que eu me desconecto completamente da realidade objetiva, nem percebo o que está acontecendo ao redor, e aí eu também estou em transe. É muito interessante, porque aí você fala, então, Vés, o transe é qualquer coisa. Sim, o transe é qualquer coisa. E aí, Erickson falava que toda hipnose é, de verdade, auto-hipnose. Isso é uma coisa que a gente valida também na hipnose clássica, na hipnose de palco, entendeu? Porque é uma coisa interessante, quando o hipnotista vai lá e dá um show de hipnose, por exemplo, o que acontece? O que acontece é que as pessoas que vão lá como sujeito, elas querem ir como sujeito, elas querem experimentar. As pessoas falam, nossa, eu quero saber como é que é estar hipnotizado, compreendeu? E é por essa permissão interna que o hipnotista consegue fazer isso, entendeu? Agora, a única diferença ali está nessas pressuposições. Pegando a ideia do Erickson de que toda comunicação é hipnótica, então, para a gente entender como é que isso faz sentido, aí eu gosto de trazer o modelo da PNL, que é o modelo da trilogia da mente. Que esse modelo, na verdade, vem também, desde antes da PNL, o Erickson já pensava assim, você tem a teoria da cibernética, a teoria dos sistemas e tudo mais. E na PNL a gente fala assim, vou falar do modelo da PNL porque eu sou peneleiro, né? Então, a trilogia da mente é o quê? Eu tenho 3 aspectos aqui do meu funcionamento. Então, eu tenho a minha representação interna, a minha fisiologia e a minha linguagem, tá? O que é a minha representação interna? São as representações do mundo que eu tenho, as imagens, sons, cheiros, sabores e sensações táteis que eu tenho dentro de mim. Então, se eu estou imaginando, por exemplo, sei lá, eu gosto de Coca-Cola. Aí eu estou pensando naquele copo de Coca-Cola borbulhante. Essa é uma representação interna. Não estou com aquela Coca-Cola aqui na frente. Agora, se eu fechar os meus olhos e imaginar um dia de calor e eu tomando aquela Coca-Cola com gelo, de repente, eu posso salivar, eu posso ficar com vontade, ou seja, eu vou ter uma reação fisiológica, uma reação no meu corpo. E é aqui que está a hipnose, compreende? Porque cadê a Coca-Cola? Como é que eu sou capaz, por exemplo, de salivar se eu penso numa comida que eu gosto, por exemplo? Como é que eu posso, por exemplo, como todos nós podemos, pensar numa pessoa que eu gosto e sentir o cheiro dessa pessoa? Já parou para pensar nisso? A representação do cheiro é uma das coisas mais interessantes que tem, porque às vezes a gente pode sentir um cheiro que não está presente na realidade objetiva, está só na nossa cabeça e a gente sente como se ele estivesse presente. Isso é pura hipnose. Então, quando a gente chega nessa definição do Erickson, a gente vai entender que a vida que a gente vive para a gente é uma hipnose, compreende? É um estado de transe no qual a gente vive, porque a gente é capaz de se hipnotizar. Pelo quê? Por qualquer coisa pela qual você se hipnotizar. Quando a gente está apaixonado, por exemplo, a pessoa que é objeto da nossa paixão
vira a nossa hipnose imediata, não é assim? Porque quando você ouve a voz da pessoa, quando você olha para a pessoa, quando você toca a pessoa imediatamente, você entra no estado especial de atenção. Mas não é só isso. Um livro que eu pego para ler e que me tira do meu mundo e de repente eu fico imerso. Há um filme que eu vou assistir. Tu pega hipnose maior do que assistir um filme, entendeu? O diretor de cinema não está fazendo uma hipnose clássica paterna, mas ele está te conduzindo por um processo. É aí que a gente chega na hipnose ericksoniana, porque a hipnose ericksoniana é aquilo que eu venho praticando com vocês desde que a gente começou a falar, porque eu uso hipnose ericksoniana o tempo todo. Quando o pessoal fala para mim, faz uma demonstração, eu falo assim, poxa, mas eu estou demonstrando desde que eu falei bom dia para vocês, o que, que é a hipnose ericksoniana. Porque quando a gente trabalha na trilogia da mente, quando a gente entende isso, então eu vou perceber que a minha linguagem vai estar sempre congruente com o meu corpo e com a minha representação interna. Por isso a comunicação eficaz é a comunicação hipnótica. Quando eu sou capaz de ajudá-lo a criar imagens, sons e sensações internas dentro da tua cabeça que levem você a aprender, ou seja, a assimilar aquela experiência que você está recebendo, que está entrando em você. E para isso a gente usa padrões, sim, de linguagem, principalmente de linguagem inespecífica. E é aqui que está a grande diferença. E é isso que faz a comunicação da gente ser hipnótica. Então, se você vai no treinamento meu, eu ouço isso o tempo todo, o pessoal chega, um truque que eu faço. Pego e não deixo nenhum relógio apontando para os alunos. Esse é um exemplo. Então, eu chego em sala de treinamento, tem relógio na parede de treinamento, eu vou e tiro aquele relógio, ou escondo. Por quê? Porque se o aluno ficar olhando para o relógio, vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar na hipnose coletiva que eu vou causar ali. Porque o que eu quero é que chegue no final do dia e o aluno fale, nossa, já é 6 horas da tarde? Aí eu falo, yes! Por quê? Porque daí eu fui capaz de usar minha comunicação de uma forma tão hipnótica que as pessoas esqueceram que estão o dia inteiro sentados numa cadeira, que estão ali estudando, que estão trabalhando e de repente o tempo passa mais rápido. É aqui que todos os modelos de hipnose se encontram, no tal do misdirection, que é o quê? Eu levar a minha atenção a longe daquilo que eu estou fazendo, que nem o mágico. Então, por exemplo, se o cliente chega e ele fala assim, poxa, eu estou com dor de cabeça e quero fazer uma indução para diminuir minha dor de cabeça, num modelo de abordagem clássica, pode se focar com sucesso, tá? Na dor de cabeça. Então, podemos trabalhar com PNL, com submodalidade. Que cor que tem para você? Vamos mudar essa cor, né? É auditivo, né? É o quê? É sinestésico, você sente uma pontada? Então, vamos reduzindo o ritmo. Tá? Tu pode trabalhar assim. Agora, o Erickson raramente trabalhava assim. O Erickson, ele trabalhava no misdirection. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer distrair a atenção da pessoa da dor, levando a atenção dela para um outro aspecto do corpo dela. É uma coisa interessante na dor. Quando a gente está com a dor, a gente fica tão associado àquela dor que fica desafiante o misdirection. Agora, se você começar a focar a tua atenção numa parte do seu corpo que está bem, daqui a pouco pode ser que você tenha se esquecido da dor. E essa é um belo exemplo de comunicação ericksoniana. E aí eu posso dar algumas demonstrações para vocês de como é que a gente trabalha de uma forma ericksoniana, se vocês quiserem. Sim? Tá. Então, vou fazer um exemplo que é clássico, tá? Eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, vamos fazer de uma forma mais autoritária primeiro, depois eu vou mostrar de uma forma mais ericksoniana. E aí vocês vão ser capazes de perceber por vocês mesmos a diferença de um modelo e do outro modelo. Tá? Lembrando que eu não estou aqui causando divisão, eu estou muito pelo contrário, eu quero juntar porque as coisas elas se unem, elas não são conflitantes. Tá? Então, olha só, feche os olhos por um instante. Feche os olhos e apenas acompanhe por um instante a condução que eu vou fazer. Tá? Então, de olhos fechados, quero que você vivencie a seguinte experiência interna.
Quero que você imagine que você está caminhando por uma praia. Quando você percebe a temperatura, você percebe que está calor. E você está pisando na areia macia. Ao seu redor você ouve crianças brincando. Você vê animais, cachorro correndo. Você vê as pessoas jogando. Você ouve as ondas do mar. Sente o vento na tua pele. Está ventando bastante. Enquanto você caminha por essa praia. Ok. É suficiente. Agora, abra os olhos. E volte por aqui agora. Quando a gente volta, é legal voltar por aqui agora. Então, esse é um truque sempre legal de fazer. A pessoa voltou de qualquer indução, mesmo assim que seja rapidinha, tá? Pede para a pessoa olhar, né? Esse é um truque bem legal. Se você fizer com os olhos um quadrado, bem largo assim, tu volta pro uptime, que a gente fala, né? Que é pro aqui agora. Agora, nessa indução aqui que eu fiz com vocês, estou sendo bem diretivo, estou sendo bastante autoritário nesse sentido, no sentido de que eu estou ditando para você a sua experiência. E você tem uma experiência em que você se experimenta caminhando pela praia, beleza, joia, é uma experiência legal. Só que agora vou conduzir a mesma experiência, só que eu vou usar outro jeito de falar. Vamos experimentar? Então, vamos lá. Você pode agora... Se você quiser, você pode se sentar confortavelmente. Uma posição legal para experimentar isso, eu gosto muito dessa posição. É manter os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as coxas e as costas eu gosto de deixar eretas. E aí você pode fechar os olhos agora. Isso. E eu quero que você imagine que agora você está caminhando por um local que você goste muito. Talvez seja uma praia, talvez seja um sítio, talvez seja uma rua. Conforme você caminha, você percebe que a temperatura está do jeito que você gosta. Pode ser que você ouça sons ao seu redor. Pode ser que existam outras pessoas na sua experiência. Enquanto você caminha, você ouve sons que são familiares para você. Outros que talvez sejam novos. Pode ser que você sinta um cheiro específico que te traga uma lembrança agradável. Isso, assim mesmo. Percebe como você é um ótimo cliente de hipnose? Talvez até nesse momento você esteja entrando em um estado especial de atenção. Um estado no qual você está aberto para experimentar algo novo. Como é que você percebe esse estado agora? Excelente. Então você pode começar agora a voltar por aqui agora e quando for adequado para você é só abrir os olhos. Legal. Ó, o Ed, ele está aqui parado na tela num estado especial de atenção já faz um tempo, viu? Ó, ele aí para quebrar esse transe aqui, mas agora ele descongelou, olha aí. Eu nem sei se ele entrou na experiência, não, porque ele tá no estado de transe faz tempo aí. Então, percebe aqui, basicamente é a mesma indução. Só que eu pergunto para vocês, qual foi a experiência que foi internamente mais rica para vocês? A primeira ou a segunda? A segunda. Agora, o que acontece na segunda experiência? Na segunda experiência, eu fui muito mais inespecífico do que na primeira experiência. Na primeira experiência, eu falei, você está na praia, está pisando, está sentindo areia no teu pé, percebe como está calor. Então, de repente, muitas pessoas, quando começam a praticar a hipnose, começam a enriquecer muito
a experiência do cliente. Então, você está na praia, sente a areia fofinha, ouça o barulho do mar, tem cachorro, tem gente, né? O dia está um sol, sente o calor. E aí a pessoa pensa assim, poxa, mas se eu enriquecer mais, a pessoa vai entrar mais profundamente na experiência. Só que o Erickson percebeu que isso não é verdadeiro. Porque, vamos supor, as pessoas são diferentes. Então, há pessoas que gostam da sensação da areia no pé quando estão caminhando. Há pessoas que não gostam. E aí, se você, no meio da indução, você pega e fala assim, ó, sente a areia no teu pé, aquelas pessoas que gostam, elas vão se aprofundar naquela experiência. Agora, por outro lado, aquelas que não gostam, elas vão começar a resistir a você, porque tudo tem a ver com a sensação de acompanhamento ou não. Então, se eu falo assim, ó, percebe como está um dia calor, como está calor, tá? Tá, talvez você goste de calor, talvez outra pessoa goste de frio. Então, se eu estou conduzindo isso para 30 pessoas, eu vou ter algumas pessoas que vão se aprofundar mais e outras vão se aprofundar menos. Por isso, na hipnose ericksoniana, a gente pensa que menos é mais. E por isso, a gente vai usar só o necessário. Então, quando eu falo assim para você, mas perceba, imagine agora que você está caminhando por um local que você gosta. Pode ser a praia, pode ser um sítio, pode ser uma rua, pode ser qualquer lugar, compreende? Perceba como a temperatura está do jeito que você gosta. Agora, do jeito que você gosta, é uma tremenda sacanagem aqui, compreende? Por quê? Porque pode ser mais quente, pode ser mais frio. Para um pode estar um puta sol, para o outro pode estar frio a pessoa de casaco. Tem gente que prefere, entendeu? E de repente você ouve um som agradável. O que é um som agradável para você? Pode ser o cachorro latindo, pode ser o som de uma moto passando, compreende? Agora, se eu pego e falo assim, ó, ouve o cachorro latindo. E aí, quando você está conduzindo a pessoa, você percebe, ouve o cachorro latindo, aí você precisa ficar o quê? Calibrado na fisiologia dela. Porque se ela faz uma cara assim, é aí que entra a questão da trilogia da mente, compreende? Então, o Erickson, ele era absurdamente inespecífico. Porque quando eu lanço uma linguagem inespecífica, o que acontece? As pessoas vão se identificar do melhor jeito para elas. Só que a linguagem inespecífica demais tem uma limitação, ela fica chata, entendeu? Então ela acaba não sendo tão hipnótica. Por isso eu preciso fazer o quê? Gerar quebras também na narrativa. E é aí que entra a outra coisa em que Erickson era fenomenal, que é o que a gente chama de marcação analógica. Então, se eu falo assim, ó, percebe? Você ficando cada vez mais animado, mais empolgado, eu começo a subir a minha voz e falar mais alto para quê? Para marcar esse estado. Por outro lado, também você pode ficar mais tranquilo e relaxado. E eu acompanho, inclusive com movimentos de mãos. E isso aumenta a eficácia da minha comunicação. E aí que está a grande arte nesse ponto de vista ericksoniano. Por isso que às vezes as pessoas falam, faz uma demonstração de hipnose ericksoniana. Eu falo, mas eu estou fazendo aqui, ó, desde as 8 horas da manhã, mantendo vocês hipnotizados, atentos no que eu estou falando. Para fazer isso, é que vem a hipnose ericksoniana. E é muito, muito legal, porque soluciona questões muito básicas do nosso dia a dia. Tem um transe ericksoniano, que é o transe do isso mesmo, porque a gente não fala nada, a gente só vai acompanhando o sujeito e ele entra em transe. E nessa indução dá para o sujeito entrar em transe profundo, tá? Estou aqui fazendo um briefing, só que a hipnose ericksoniana por si só, ela é bastante extensa. Gi, para você ter uma ideia, tá? Você que fez lá o Master, ó, um curso de hipnose ericksoniana tem cerca de 100 horas de carga horária. Tudo que a gente faz com a PNL, dá para fazer com a hipnose ericksoniana. É que a PNL tem umas ferramentas que eu acho mais práticas de usar. Um exemplo, fazer uma regressão com reimprint, entendeu? Num modelo de hipnose ericksoniano clássico, é uma regressão que dura 40, 50 minutos. Agora, com as técnicas de linha do tempo no chão, eu faço o mesmo processo em 10, 15 minutos, compreende? Agora, tem para mim, às vezes, chega cliente que fala assim, Vez, eu quero fazer uma regressão, quero ver como é que é, entendeu? Aí eu faço com eles uma regressão ericksoniana para ele ter aquela experiência, porque a pessoa tem essa
tem essa curiosidade. Entende? O exemplo aqui que eu dei para vocês também, da postura. Então, por exemplo, o que atrapalha muito a pessoa a entrar em transe? Isso atrapalha mesmo, tá, gente? A pessoa que está de braço cruzado, de perna cruzada, essas coisas atrapalham. Por quê? Não é por preconceito. É porque quando você está com os braços cruzados ou as pernas cruzadas, você tem o quê? Você tem um ponto de tensão no teu corpo. E aí, esse ponto de tensão vai atrapalhar o teu relaxamento. Então, a gente quer que o cliente descruze os braços. Agora, se eu falo assim para o cliente, descruze os braços, é aí que a coisa pega. Porque aí eu estou dando um comando paterno, estou dando um comando autoritário. E aí o cliente pode, naquele momento, criar uma certa resistência. Então, eu não vou falar assim. Eu vou falar assim, ó, vamos fazer um exercício. E uma posição legal é os pés bem apoiados no chão. Ó, aqui tem um outro aspecto. Se você estiver sentado com os pés pendurados, tem um ponto de tensão nas suas coxas que vai atrapalhar teu relaxamento. Então, os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as coxas. Tenta manter os pés bem apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Tenta fazer isso de braço cruzado ou de perna cruzada. Não dá. Não dá, não tem jeito. Então, o que acontece? Esse é o meu jeito de falar. Ó, descruza os braços e as pernas. Em vez de eu falar, descruze os braços e as pernas, eu falo, põe as mãos sobre as coxas e deixa os pés bem apoiados no chão. Beleza? E aí, quando eu falo isso, eu também, do jeitinho que eu fiz com vocês, eu também faço a mesma postura. Porque aí eu estou usando o rapport. Como eu já estou junto em rapport, na hora que eu me movimento dessa forma, a tua tendência é me acompanhar. E aí eu falo assim, e agora você pode fechar os olhos. Ou, às vezes eu falo assim, você pode fazer esse exercício de olhos abertos ou de olhos fechados agora. E aí é que vem o comando autoritário, compreende? Porque o que eu quero é que ele feche os olhos. Mas eu dou para o cliente a ilusão de que ele está escolhendo. Essa é a cara do Erickson. O próprio Erickson falava, o cliente tem a liberdade de fazer do jeito que ele quiser aquilo que eu quero que ele faça. Então, a hipnose ericksoniana, ela parece que ela não é autoritária, compreende? Só que ela é bastante autoritária. Só que a questão está no jeitinho que você vai colocar aquilo para o cliente. Agora, se a tua comunicação é hipnótica, ela é eficaz. Porque o que é a comunicação hipnótica aqui? É a habilidade de eu conduzir você para que você vivencie as imagens, sons e sensações da tua experiência interna. E aí eu posso usar os padrões ericksonianos. São vários. Então, um dos padrões ericksonianos, por exemplo, e muito legal, é a incorporação. Isso aí já acontece o tempo todo. Eu estou com um cliente lá. Aí, de repente, estou lá fazendo uma técnica com o cliente. Aí passa o carro vendendo pamonha. Pensa nisso. É sério. Né? Então, tá lá com o cara, imagina agora quem você é, não sei o quê. Aí passa o carro vendendo pamonha, fala pamonha. Cara, e agora? O que tu faz com um negócio desse? Velho. Acontece essas coisas. É o carro da pamonha, é o carro do ovo, é avião, é moto, é buzina, é alguém... Eu nunca tive num ambiente completamente isolado acusticamente, compreende? Hoje mesmo, eu estava gravando um vídeo agora de tarde, passou um cara recolhendo óleo usável. Eu tive que parar o vídeo. Não, tá bom, deixa o cara passar. Vou fazer o quê? Eu vou lutar contra? Não adianta. Vou me estressar, vou me desgastar à toa. O Erickson, ele não lutava contra as coisas. Então, se ele estava lá conduzindo o cliente, aí pamonha, e aí você coloca aquilo. Aí tu fala assim, imagine que mesmo que alguém te chamar de pamonha, né? Imagine que mesmo assim você vai usar isso ao teu favor e vai se engrandecer. Quando eu falo isso, o que acontece? O cliente está em transe. Quando vem o cara falando pamonha, aquilo incomodou o cliente. Quando eu incorporo, deixa de ser um incômodo e passa a ser algo que está a favor da pessoa. Mas poderia ter passado uma moto. E aí eu incorporo. Aqui fora está passando uma moto. Fica tranquilo. Por quê? Você pode usar o som dessa moto para entrar mais profundamente ainda nesse estado legal que você está experimentando aí. Então, a gente usa tudo o que acontece. Eu falo que
que a linguagem ericksoniana é uma espécie de Aikido, entendeu? Em que a gente pega o que a pessoa traz e a gente simplesmente reverte. O Aikido é assim, você não luta contra a pessoa, você usa a energia da pessoa para se defender. E a linguagem ericksoniana é assim também. Indo além disso, ela é largamente usada. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o marketing usando linguagem ericksoniana o tempo todo. Propagandas na televisão, o tempo todo ali massacrando você com linguagem ericksoniana. Emissoras de TV dominam essa linguagem. Grandes empresas dominam essa linguagem. A gente é massacrado por isso o tempo todo. O tempo todo. Agora, se eu tiver um objetivo, entendeu? Qualquer objetivo, sei lá, um carro que eu quero aprender a falar em público, quero ser médico, qualquer coisa que eu tenha. Se eu conseguir me hipnotizar em relação àquilo, gente, aí não tem jeito. Porque, em última instância, a vida que a gente vive é um grande transe, se você for parar para pensar bem, entende? E aí, é que tá. Qual é o transe que você quer viver na tua vida? Hoje, por exemplo, as pessoas estão hipnotizadas com medo. Medo de quebrarem financeiramente, medo de ficarem doentes. E isso também é uma espécie de transe. No meu ponto de vista aqui, bastante limitante. Agora, se você pegar e focar a tua atenção, por exemplo, em notícias da pandemia, de vírus, de não sei o quê, o que vai acontecer com o teu transe interno? O que vai acontecer com o teu estado? Tu vai entrar nesse estado. Agora, até mesmo nesse sentido, isso vai influenciar negativamente o teu sistema imunológico e tudo mais. Agora, peraí, se eu entrar num estado em que eu blindo a minha mente, eu também vou influenciar o meu corpo dessa forma. Inclusive o meu sistema imunológico. Inclusive fortalecendo contra o vírus, se for aqui a minha proposta. Para tudo que a gente faz. O fato é que há algo na tua vida que você já faz hoje que é tão hipnótico para você que você tem ali um foco, uma dedicação total àquilo. É incrível. Muitas vezes isso está focado em comportamentos que a gente considera limitantes. Então a pessoa tem um hábito que tomou conta da vida dela. Esse hábito pode ser fumar, pode ser comer, pode ser alguma coisa que fique limitante. Só que aí que tá. Se a gente olhar para isso e perceber como esse estado de transe que a gente usa para nos limitar é o mesmo estado que a gente usa para nos possibilitar. Aí a gente vai perceber que o segredo não está fora, o segredo está na gente. E aí sim, pode ser muito legal eu chegar num show de hipnose e eu quero ir lá ser hipnotizado, porque eu quero vivenciar aquela experiência, compreende? Pode ser muito legal. Agora, se eu partir do pressuposto de que eu que vou hipnotizar as pessoas, aí eu também vou me frustrar quando tiver uma pessoa que não quiser ser hipnotizada por mim, compreende? Porque isso também não quer dizer que eu não seja, que eu seja incompetente, compreende? Quer dizer apenas que aquela pessoa não tem ali aquela permissão interna para isso. Ok? Tem uma pergunta aqui, vamos lá. Ô, Vés, boa noite, Vés. Não, a gente tá aqui. Só estava esperando você dar o sinal para a gente. Então, deixa eu só Fica à vontade. Essa era a base que eu queria trazer para vocês. Essa ideia que eu tinha. Agora, a gente pode fazer até uma demonstração de um transe bem específico, se vocês quiserem, bem ericksoniano mesmo. Ou eu estou aberto a questões. E aí a gente complementa o conteúdo com o que vocês tiverem. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para... Eu tenho 300 perguntas, sou apaixonado por Erickson. Eu tenho uma pergunta que é a minha pergunta vital mesmo, assim, para ti. Mas depois eu faço. Vamos fazer as demonstrações e deixar as questões para o final, para aproveitar o máximo do que você trouxe para a gente, do conteúdo que você trouxe para a gente. Tá? E aí todas as perguntas, depois o William direciona, a Gisele direciona, aí não se preocupa não. Já tem um pessoal já pegando todas as perguntas, vão passar para você. Continua aí com o seu conteúdo, por gentileza. Tá, eu acho mais legal fazer a indução no final, Regi. Sabe por quê? Quer fazer no final? Você que manda. Então a gente inverte, você que manda.